From the cross to the throne, from death into life, he went for his own. All power in earth, all power above is given to him for the flock of his love. Only believe, only believe, all things are possible, only believe. Que a graça, a paz e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração. Deus os abençoe. Estamos juntos mais uma vez para a nossa programação do Lendo, Meditando e Orando, programação que vai ao ar de segunda a sexta às 8 horas da manhã. E nós estamos no livro de Romanos. Começamos Romanos capítulo 3, vimos na última programação do verso 1 ao verso 8 e hoje nós vamos continuar a partir do verso 9. Como este é um capítulo muito rico, algumas partes nós vamos dividir, melhor dizendo, alguns assuntos em duas partes, como vai ser esse de hoje. Nós vamos entrar num assunto muito importante hoje, que é toda a raça humana está em pecado. Nós vamos entrar nisso aqui em Romanos capítulo 3, do verso 9 ao verso 20. Então, à medida que nós formos lendo, nós vamos também avançando e falando e meditando juntos nesta passagem. Para começar, irmãos, aqui nós vamos ler Romanos, capítulo 3, do verso 9 até o verso 12, que diz assim: Que se conclui? Temos nós alguma vantagem? Paulo responde: não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Que o Senhor acrescente bênçãos à leitura de sua palavra. Nós estamos estudando até agora e a gente pode observar que Paulo ele monta um quadro. Ele vai montando um quadro e vai exibindo, imagine só, uma parede onde tem vários quadros a serem pendurados e Paulo vai pendurando um a um desses quadros na parede. Ele começa falando da escandalosa depravação de uma grande parte do mundo gentil daquela época. Lá em Romanos, capítulo 1, do verso 18 ao 32. Como que o mundo gentil estava em uma depravação, estava em uma situação deplorável. A justiça hipócrita dos moralistas. Ele também vai lá e coloca outro quadro. E o tema desse quadro, o nome desse quadro, é A Justiça Hipócrita dos Moralistas. A gente viu isso no capítulo 2, do verso 1 ao verso 16. Aí ele vai pegar outro quadro, que é a arrogância do povo judeu, marcada por falar que guardam a lei de Deus, mas ao mesmo tempo eles quebram a lei de Deus. Está ali no capítulo 2, do verso 17, e avança no capítulo 3 até o verso 8. E agora, qual será o próximo quadro que o apóstolo Paulo vai nos apresentar? Agora ele traz o juízo de toda a raça humana. Ele vem trazer esse juízo de toda a raça humana, mostrando que não importa se é gentil, se é judeu, todos estão debaixo do pecado. Isso se trata da universalidade do pecado. O que é isso, universalidade do pecado? Significa que todos os seres humanos, sem exceção, são pecadores. Agora, o profeta de Deus para esta era, William Marion Branham, em várias das mensagens que ele nos deixou, ele nos ensinou o que é pecado.
Hoje nós utilizamos a palavra pecado de várias maneiras, de várias formas. Eu cometi um erro, uma falha, eu pequei. E sim, é usado dessa forma, até mesmo nós na pregação, às vezes falamos também desta maneira, mas o pecado em si, ele significa incredulidade, que é a raiz do pecado é a incredulidade. É não crer naquilo que Deus deixou estabelecido para que possamos seguir. Isto é o pecado, é a incredulidade, é não crer na palavra de Deus, é não seguir a palavra de Deus. Quando o ser humano nasce, ele nasce em pecado. Agora, Paulo, no livro de Romanos, ele afirma nesta passagem que nós acabamos de ler, Romanos capítulo 3, do verso 9 até o verso 12, que é a nossa primeira parte que nós vamos abordar sobre essa questão da universalidade do pecado, ele nos afirma isso, que todos são pecadores. E ele começa a utilizar várias passagens do Antigo Testamento para afirmar isso, para mostrar isso para nós. E ele vai demonstrando tudo isso. Ele mostra para nós 3 características, baseado naquelas citações que ele faz ali até o verso 12 que nós lemos, né? A gente vê que ele já cita Eclesiastes 7:20. Não há ninguém que busque, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. E depois nós vamos avançar e ver que ele vai utilizar Salmos 14, Salmos 53, Salmo 5, Salmo 140, Salmo 10, Isaías 59, Provérbios 1:16, Salmo 36, verso 1. Paulo vai utilizar de todas essas passagens do Antigo Testamento para apontar essas características que é um quadro de um povo que não busca Deus, que é um quadro de um povo que não faz o bem. Ele chega a dizer que não há nenhum sequer, nós vamos chegar lá. Ele chega a dizer que as suas gargantas são túmulos abertos. Ele chega a fazer esta afirmação. Por isso que é importante que você vá acompanhando cada uma das nossas programações, a fim que você possa entender o que Paulo está mostrando aqui. Tem muita riqueza nisso. E Paulo diz, não entendem a Deus. Como assim? Eles não entendem a Deus. Irmãos, a incredulidade, ela cega o entendimento de Deus. Observe que Paulo utilizou essas passagens do Antigo Testamento porque os judeus ao qual ele estava se referindo, estava falando, eles tinham conhecimento das Escrituras Sagradas. Eles eram conhecedores da palavra de Deus. Eles tinham recebido, eles sabiam quem era Moisés, eles conheciam os Salmos, o Eclesiastes, Isaías. Porém, mesmo tendo este conhecimento intelectual da palavra de Deus, eles não conseguiam absorver o que Paulo estava querendo dizer. Como assim nós somos culpados? Porque a incredulidade, ela segue o entendimento de Deus. E quando você está cego para o entendimento de Deus, aí Paulo vem e fala, não buscam a Deus. Se eu não tenho entendimento de Deus, por que eu vou buscar Deus? Eu posso estar buscando a Deus de uma maneira errada. Se eu tenho um entendimento errado de Deus, eu vou buscar Deus de uma maneira errada. E se eu busco Deus de uma maneira errada, eu não vou fazer o bem. Mesmo achando que eu estou fazendo bem, mesmo eu achando que eu estou praticando a coisa certa, não vai funcionar. Porque essas 3 características que nós estamos falando, aqui, se você estiver com a sua Bíblia aberta, eu vou ler o verso 10 do capítulo 3, não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. E aí ele fecha no verso 12, dizendo que todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, ele volta a repetir, não há nenhum sequer. Esses versos nos mostram que não adianta você ter a letra apenas, você tem que ter a revelação do que a letra está trazendo. E Deus, para trazer a revelação da letra, ele nos traz através do quê? Através de um profeta.
é através de um profeta que ele traz a revelação da letra, do que está escrito. Então veja, Paulo diz que todos desviaram e juntamente se tornaram inúteis, é o verso 12. Por que se torna inútil? Se torna em vão. O Senhor Jesus Cristo falou isso para os fariseus também. Em vão me adoram. Por quê? Porque seguem doutrinas, ensinamentos que são de homens. Vocês me adoram em vão. Em vão me adoram. Não tem como. É uma adoração em vão. Mas por que é em vão? É em vão porque não está da maneira de Deus. Ah, mas fala de Deus, eles conheciam tudo, como Paulo está dizendo aqui, mas não adianta, se torna em vão, porque não está da maneira de Deus. E vamos fechar com isso, Deus não aceita nada que não seja dentro da sua palavra. Entenda bem, vou repetir para nós fecharmos essa primeira parte sobre a universalidade do pecado com chave de ouro. Deus não aceita nada que está fora da sua palavra. Ele não vai aceitar. E o profeta de Deus para esta era, William Marion Branham, na mensagem Onde está ele, o rei do judeu, ele diz assim, traga sobre nós hoje, uma oração, né? Traga sobre nós hoje, Senhor, aquele temor de Deus, para que possamos saber que somos objetos da tua mão e estaremos um dia diante do teu julgamento divino. Todos nós, vamos estar diante do julgamento divino. Agora, como que eu vou me apresentar ao Senhor naquele dia do julgamento? Eu passarei pelo julgamento? E é isso que nós vamos meditar ao longo desta carta de Paulo aos Romanos. Então essa é a nossa primeira parte sobre a universalidade do pecado. O Senhor é a força da nossa vida. O Senhor nos livra dos males deste dia e nos guarde para a hora da sua aparição. Eu sou feliz com Jesus. Deus os abençoe, Deus os guarde. Até a próxima programação, se Deus assim nos permitir.